Manhã Diversa já está de volta, agora são 10 horas e 12 minutos. Quem tem rinite e sinusite sofre com as mudanças no clima. O tempo mais frio e seco propicia o aumento dos sintomas e da incidência de doenças respiratórias. E aí, quando isso acontece, o que fazer? Uma solução pode ser a imunoterapia, Mari. Um tipo de tratamento eficaz para prevenir e tratar crises dessas doenças. Quem vai explicar tudo sobre o assunto pra gente é o Dr. Dias Júnior, clínico geral. Então, bom dia, doutor. Bom dia, meninas. Tudo bem? Muito prazer. Vim aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre o que preocupa muitas pessoas neste momento, que é a imunidade. E considerando, né, doutor, essa mudança no tempo, de que forma a imunoterapia pode ser utilizada no controle de doenças respiratórias? A imunoterapia é um tratamento específico, tá, para melhorar o sistema imunológico para responder a essas doenças. Eu gosto sempre de começar falando que sistema imunológico é sistema de defesa. Então, primeiro, eu preciso preparar o meu exército de defesa. Como? Vitaminas, nutrientes. Isso vem antes da imunoterapia. Então não adianta falar em imunoterapia sem eu falar de alimentação, qualidade do sono, sobre... Só um minutinho. Claro, fica à vontade. E doutor, E olha que eu estou acostumado a falar ao vivo. Mas aqui ao vivo é realmente a dificuldade do ao vivo, né? Mas você é doutor no assunto. Mas, só para concluir, desculpa te interromper. Sem problema. Então, assim, quando a gente vai falar de imunidade, eu estou falando de hormônio, de vitaminas. É o todo, né? É o todo. A vitamina D foi muito falado nesse período, né, de pandemia, e no início com muito preconceito, e agora as pessoas entendendo um pouco mais. E a imunoterapia é um contexto em cima disso aí. E você sabe também, assim, se quando chega para você alguma demanda em relação a momento de crise, a imunoterapia, ela também é indicada naqueles momentos, né, Mari, caóticos da crise em si, ou realmente ela é algo contínuo e que vai conseguir ver resultado lá na frente, a longo prazo? Não, a imunoterapia é exatamente algo contínuo e preventivo. Na crise, e eu trabalho com uma parte da medicina, que a gente aborda muito isso de ser integrativo, não é uma especialidade, na crise eu preciso da alopatia. Na crise eu preciso de um corticoide, eu preciso de um remédio específico. Algumas pessoas fazem, por exemplo, alguns tratamentos que podem ajudar na crise, mas a imunoterapia vem para prevenção. É um tratamento de longo prazo, onde eu quero deixar o meu sistema imunológico ativo e preparado para responder bem quando tiver o contato com um vírus, com uma doença, com uma bactéria e com essa situação da rinite e da sinusite. E o que é a imunoterapia em si? Como que ela é feita? A imunoterapia específica que eu atuo, que eu trabalho, ela foi desenvolvida por um médico aqui do Brasil e ele percebeu o seguinte, ele trabalhava com vacinas, só que não gostava do conceito da vacina, de ter alguns metais pesados, e ele produziu de uma forma mais livre essa substância. A gente atua com duas substâncias básicas, beta-glucana e beta-glucuronidase. O que isso vai fazer? Isso vai atuar no sistema de defesa dentro das células que estão responsáveis por elas. Então vamos pegar o nosso soldado de defesa e deixar mais fortalecido, que são macrófagos e linfócitos. Só que eu preciso ter esses soldados ativos. Aí é onde entram as vitaminas antes, onde entra o cuidado com a saúde. A imunoterapia a gente vai fazer por um período em média de 2 anos, então nós estamos em abril. Eu quero fazer imunoterapia por conta do inverno agora de 2023. Pouco nós vamos conseguir de resposta. Nós vamos buscar isso para o ano que vem. Então, a partir do ano que vem, a gente vai começar a perceber o quê? Primeiro ponto, diminuição das crises. Eu tinha uma rinite semanalmente. Isso começa a diminuir. E lembrando que a imunoterapia, uma vez que atua no sistema imunológico, vai atuar no todo. Então, não é só para rinite e para sinusite. Tem mulheres que fazem, por exemplo, para evitar a candidíase de repetição, porque tem a ver com a imunidade. Infecção urinária de repetição. Só que esses dois ativos eles vão atuar no todo, beta-glucana, beta-glucuronidase. E nós vamos ter alguns específicos, aí sim, para rinite, para herpes de repetição, para candidíase. Então, é muito trabalhar o preventivo. No momento, doutor, estou com sinusite. Nós vamos atuar, se precisar, com a alopatia. E claro que dentro da área que eu trabalho, tem muita coisa que a gente faz. Tem laser, tem nebulizações específicas para poder ajudar a melhorar o quadro.
E, doutor, você colocou muito bem essa questão da necessidade de um tempo, né? Então, sim, é bacana a gente pensar que a imunoterapia, ela não é algo imediatista, ela não é aquela medida urgente, como você disse, vai mudar o tempo, então vou começar a imunoterapia para ter resultados imediatos. Não, eles vão ser vistos daqui para frente, né? É bom que ela comece em qualquer momento, mas o resultado esperado demanda tempo. Demanda um tempo. Eu costumo falar que o protocolo, claro que isso varia de pessoa para pessoa, são em média 12 sessões, tá? De 2 em 2 meses normalmente. Então a gente está falando de um tratamento de 2 anos e que muitas vezes precisa dar continuidade. Neste tratamento, eu já converso com o paciente que sim, a partir da segunda, terceira sessão pode ser que perceba uma melhora. Mas eu nunca vou falar que vai ter uma melhora imediata. Vou começar agora em abril, vou procurar o consultório para começar a tratar porque minha filha já está com rinite. Não é esta a proposta. A proposta é exatamente a parte preventiva. Só que a gente vem muito antes disso preparar o corpo. Se é um exército de defesa, eu preciso recrutar meu soldado, preciso recrutar a equipe, treinar, para depois sim entrar atuando com essa substância. Então, eu como tudo errado, minha vida é uma bagunça, eu não durmo. Vai ajudar? Vai ajudar. Mas ninguém vai passar por uma proposta dessa de consulta sem que a gente atue no estresse, na alimentação, no sono. Todo esse conceito sempre tem que vir junto. Vai atuar, mas não faz milagre. Exato. Ainda não. E falando agora especificamente das doenças respiratórias, quais são as que mais se beneficiam com a imunoterapia? Aí o clássico, a rinite e consequentemente a sinusite. Por ter a mesma relação, uma criança que tem uma otite recorrente, por exemplo, vai atuar, porque começa tudo na via aérea e começa na maioria das vezes pela rinite. Mudança de tempo, uma alergia, que às vezes até foi identificada, tem alergia à poeira, tem alergia a mofo, mas é muito difícil no mundo que a gente vive estar totalmente isolado disso. Então, se eu consigo evitar o começo da doença, a rinite, eu consigo evitar as consequências. E o nosso público está ligadinho aqui no nosso bate-papo com o Dr. Dias Júnior, e quem mandou mensagem foi o MC Nem, que é de BH, nosso telespectador também assíduo. Então, um abraço para você, que bacana que está ligadinho aqui no nosso bate-papo. E você que está aí acompanhando o Manhã Diversa e também quer participar, mandando a sua dúvida, aproveita o nosso WhatsApp que está aí na tela, manda seu comentário, sua dúvida, que ela vai ser respondida aqui ao vivo. E, doutor, falando sobre o funcionamento da imunoterapia no nosso organismo, como que ela funciona? Qual que é o trabalho dela, assim, o trabalho interno? Então, a beta-glucana é uma substância que vai estimular nesse macrófago, soldado de defesa, receptor. O que é isso? É como se eu deixasse esse soldado mais ativo. Olha, você presta mais atenção pelo caminho por onde vai para ver se encontra o inimigo e consiga matar, executar esse inimigo. Então, ela vai estimular essa substância, essa célula de defesa que é o macrófago. A outra substância vai estimular linfócito, que já é uma defesa que a gente fala secundária. Então é aquele cara que fica parado, escondido, percebeu que alguém passou pelo macrófago, ele vai atuar matando isso aí. Então esse estímulo que é feito pelas substâncias, deixando esse sistema imunológico mais ativo, mais assertivo. O sistema imunológico é muito falado sobre a minha imunidade está baixa. A imunidade ela tem que estar equilibrada, porque também se eu estimular demais, para quem tem tendência, vai desenvolver uma doença autoimune. Então eu tenho que manter em equilíbrio, porque o nosso corpo, às vezes ele se ataca levando a doença autoimune. Então eu tenho que manter equilíbrio, não é excesso nem é carência, é equilíbrio. Isso é muito importante, porque a gente tem essa ideia de que realmente quanto mais alto, melhor. Que a solução é o oposto, né? Exato, e a gente entender que esse equilíbrio é importante também ajuda a gente a entender muito o funcionamento do nosso corpo e as causas das coisas que estão acontecendo, que às vezes a gente acha que é uma imunidade baixa e é justamente o contrário, às vezes é uma imunidade que está alta demais, né? E para quem tem medo de agulha, precisa se preocupar? Não precisa se preocupar. A imunoterapia é feita sim por uma aplicação, é uma agulha, mas é muito pequena. Eu faço, por exemplo, na minha filha com 2 anos. Nós começamos a fazer, ela tinha menos de 1 ano. Então é muito tranquilo de ser feito. E já pegando um gancho nisso, beta-glucana, beta-glucuronidase, não temos contraindicação formal. Tá? Existem situações que a gente evita. Um paciente oncológico que está num tratamento de quimioterapia, não se faz motivo da gente aplicar naquele momento. Mas de um modo geral, a gente pode atuar numa criança a partir dos 2 meses, até um idoso com 90, 95 anos. Até
até a morte, enfim. Então a gente não tem uma contraindicação formal nessa situação. Eu já tive pacientes, como eu tenho a minha filha de 2 anos, como eu já tive paciente de 80 anos fazendo, e com uma melhora muito importante. Principalmente que nessa idade é muito comum a infecção urinária de repetição. E isso traz consequências, piora a qualidade de vida. A própria questão também da rinite, da sinusite, o idoso ele está muito mais propenso. A gente viu muito disso na pandemia. Então manter o sistema imunológico melhor é fundamental. E você falou agora sobre a contraindicação, né, que no aspecto geral não tem, mas pode ter algum perfil de paciente que, por exemplo, o organismo seja resistente à imunoterapia? Pode. Falar que é uma coisa nova de se pensar, mas pode. Seria uma exceção à regra, né? Uma exceção à regra. Eu não vi alguém que não respondesse à imunoterapia. Depende muito do como e quanto. Eu tive paciente, por exemplo, que deixou de ter crise. Não aconteceu mais. E teve paciente também que a crise diminuiu, seja da rinite, de uma infecção urinária, da candidíase. Então depende muito de como esse corpo está preparado. Tanto que dificilmente eu inicio o protocolo, o tratamento direto com a imunoterapia. Porque tem muita gente que está deficiente de vitamina C, de vitamina D. Então primeiro eu quero melhorar isso para depois iniciar a imunoterapia. Alguns pacientes me procuram poucos procuram especificamente pela imunoterapia, procuram pela saúde de um modo geral, principalmente nesse momento que a gente viveu aí de pandemia. E quando eu vejo que tem indicação de imunoterapia, eu já explico para ele o que é e falo, nós vamos fazer daqui 2 meses, 3 meses, na hora que eu melhorar todo esse toda essa questão anterior de hormônios, que os hormônios têm muita relação, total relação com a imunidade. E as pessoas têm esse preconceito que o hormônio é só estética. Então a gente precisa cuidar disso antes de pensar na imunoterapia. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma excelente opção terapêutica que a gente tem. O caminho vai sendo constituído, né? Exatamente. Qual que é a vantagem da imunoterapia em comparação com outros possíveis tratamentos? Depende dos tratamentos, tá? Eu vejo muitas vacinas sendo feitas e as vacinas são muito específicas para uma doença. Não sou contra a vacina de forma alguma, mas ela é específica para aquela doença. A imunoterapia, a ideia é o quê? Preparar o sistema imunológico para uma doença que possa vir, seja ela qual for. A imunidade está intimamente relacionada ao câncer, por exemplo. Então, se eu mantenho a imunidade melhor, não é alta, não é baixa, mantenho esse corpo em equilíbrio, saudável, a resposta vai ser muito melhor a qualquer patologia que possa querer chegar. E eu queria saber, a gente falou muito no bloco anterior com relação ao preparo que é feito antes do início da imunoterapia, que a gente entendeu também que é um processo longo, né, um tratamento aí que pode durar cerca de 2 anos, mas que antes de dar início no tratamento é preciso ter um preparo na alimentação, no estilo de vida e exames. Quais exames que vão ser necessários para a pessoa começar, antes de começar a imunoterapia? Então, sempre que eu vou iniciar um tratamento, eu vou solicitar alguns exames para o paciente. Eu começo muito do básico, que é o exame de sangue, que não é tão básico como as pessoas estão acostumadas. Um hemograma em si não vai trazer as respostas que eu quero. Então, fundamental avaliar o nível de vitaminas, avaliar a vitamina D, que é um hormônio fundamental. Em alguns momentos, a gente pede exames mais específicos. Por exemplo, há um exame que é feito de intolerância alimentar, que não é alergia, é intolerância. Então, a pessoa come um determinado alimento, mas que vai trazer uma alergia, que pode ser uma rinite, inclusive, meses depois. Então a gente pode solicitar esse exame, é um exame simples, feito pelas fezes, mas não é a minha rotina. De rotina eu peço um exame de sangue, onde eu vou avaliar vitaminas, minerais, hormônios, a função renal, tudo isso para poder conhecer melhor o paciente. Uma coisa que eu procuro dividir muito, seja com colega nos meus cursos ou com os pacientes, é interpretação dos exames. Tá normal. Normal para quem? Exame, ele tem que ser individualizado. Por isso eu nunca olho um exame antes de olhar o paciente. Eu tenho que entender o quadro clínico para aí sim avaliar o exame. Clássico disso, vitamina D. Não, o normal é acima de 30, depende. Depende para quem e qual a necessidade. Existe um outro exame que é o PTH, que é um hormônio que controla a função da vitamina D no corpo. Se ele não estiver no nível ideal, significa que o corpo está pedindo mais vitamina D. E se eu falei macrófago e linfócito, a vitamina D tem íntima relação. Então, interpretar esse exame é fundamental. Então, o paciente, o leigo que está nos acompanhando, muitas vezes abre o exame e fala assim, isso aqui está normal.
Nossa, isso aqui está péssimo. Ah, eu vou morrer. Exame é interpretação. Exame é interpretação, é isso. Tem que direcionar para a necessidade de cada um. E doutora, a imunoterapia ela é indicada para todo tipo de paciente no geral, e no bloco anterior você comentou sobre ela poder ser iniciada o quanto antes, né? E assim, a partir de qual idade a gente consegue determinar isso? Assim, tem um básico, tem um número mínimo, e como eu perguntei também, ela é indicada para todo tipo de paciente? Para praticamente todos os tipos, Sim. Não vou colocar um todo para não generalizar. E idade, o paciente mais jovem que eu tenho é a minha filha, porque eu não atendo pediatria. Mas o próprio pediatra dela, com essa linha integrativa, ele prescreve para pacientes com 6 meses, 4 meses, já pode ser feito. Eu já tive mães que me procuraram, eu quero fazer no meu filho. Eu encaminhei para o pediatra, para ele montar qual seria o protocolo da criança, e essa criança ia até a clínica para a gente poder fazer. Deixar claro que é um tratamento que necessita do acompanhamento médico. A gente vai avaliando. Então não é como eu ligar numa clínica, num laboratório, hoje numa drogaria e falar, eu quero ir tomar uma vacina de gripe. Tem que ter esse acompanhamento. Por isso é feito normalmente dentro de clínica. Mas com esta praticidade, ser de 2 em 2 meses, e é uma aplicação subcutânea, quer dizer, embaixo da pele, igual seringa de insulina, em alguns momentos a gente até entrega ou envia o paciente para fazer em casa. Ah, eu moro muito longe de Juiz de Fora, vou fazer, já tive paciente, vou fazer na minha mãe. A gente enviava e a pessoa fazia essa aplicação. Mas necessita desse acompanhamento. Não é uma coisa assim, vou ligar, eu quero ir aí fazer a aplicação, como tomar uma vacina de gripe, por exemplo. E doutor, eu preciso esperar, né, a partir dessa resposta, eu preciso esperar ter um problema para buscar a imunoterapia? Ou com a criança, com o neném novinho, eu já posso recorrer a isso visando lá na frente evitar problemas? Já pode e deve muitas vezes. Lá em casa todos temos rinite, passamos por sinusite. Não vou esperar a filha começar a desenvolver, tá complicando, tá tendo todo dia. Já vamos fazer esse tratamento. E é o que eu falei, ela ainda apresenta em alguns momentos o quadro de rinite, de uma sinusite, mas diminuir a frequência, isso é muito comum. E a gravidade também daquilo. Uma sinusite que talvez duraria 7 dias, passa a durar 2, 3 dias. Isso que os estudos mostraram, que no início você diminui a frequência e diminui a intensidade. Se vai deixar de ter, aí já é uma outra questão. É importante sempre ressaltar essa questão da individualidade de cada pessoa, né? E que não faz milagre, como a gente sempre diz. A gente ainda não conseguiu trazer nada que não é adverso, que a resposta final faz milagre, mas o importante realmente é só de saber que tem um alívio dos sintomas, com certeza para a pessoa é um grande alívio. Eu sou privilegiada, não sofro com rinite, mas conheço muita gente que sofre, que realmente fala que é uma coisa horrível, é uma sensação de que parece que não sabe o que fazer para aquilo melhorar. Interfere na vida mesmo, né, no dia a dia. Exato, e só de você saber que é algo que vai te trazer um alívio e que possivelmente vai resolver o problema, com certeza já é uma coisa muito boa, né? E como que é o acompanhamento durante o tratamento? Esse tratamento que pode durar cerca de 2 anos, como que é feito esse acompanhamento do paciente? Pensando especificamente na imunoterapia, eu normalmente faço aquela primeira consulta em que eu vou avaliar, vou conversar, muitas vezes ali eu vou solicitar os exames, tá? Existe uma possibilidade do paciente, às vezes já chega com o exame de algum colega e tudo, a gente já inicia, e gosto de reavaliar com 2 e 4 meses. Depois a gente avalia a cada 6 meses, claro que isso é individual. Dentro da minha rotina, como eu estou acostumado a acompanhar os pacientes muito de perto, então acaba que isso é comum. A cada 2, 3 meses eu estou vendo o paciente que ele tem outros objetivos. A imunoterapia hoje não é uma rotina da pessoa procurar a minha clínica porque quer fazer imunoterapia. Ela vai, como eu disse, cuidar da saúde. A imunoterapia entra num contexto do que a gente faz. Então a reposição das vitaminas, o cuidado com os hormônios. Mais uma vez falando dos hormônios, fazendo um adendo. Rinite, sinusite, eu comentei da alopatia, que tem um momento que é importante. O grande problema é aquele paciente que se torna dependente do alopático e que todo mês está usando corticoide e antibiótico. Isso vai só piorar o quadro dele, porque o antibiótico vai matar aquela bactéria que está atuando, se é que é bacteriano, mas vai matar as bactérias do bem, que tem no intestino, que são protetoras, levando à clássica disbiose. E isso vai piorar muito a imunidade. E aí vira uma bola de neve. Então a gente quer atuar exatamente evitando isso, evitando essa piora. O tratamento do paciente vai piorar o quadro dele ao longo do tempo. E esse tratamento, né, o método da imunoterapia, ele tem cobertura pelos planos de saúde e também pelo SUS? Não que eu saiba.
Alguns planos de saúde a gente até consegue reembolso, com alguns laudos, com algumas questões específicas. Não é a minha rotina, mas eu tenho colega que já conseguiu para pacientes, por exemplo, com autismo, e aí faz o laudo e consegue um reembolso, que aí já é uma outra situação. Mas hoje ainda não temos assim, ali no rol da ANS, a imunoterapia, essa específica que eu atuo, como reembolsável. E a imunoterapia, ela elimina a necessidade de outros tratamentos ou é algo que é feito aí de forma complementar? Totalmente complementar. Eu coloco ela como uma parte do processo. Alguns pacientes que procuram, eu falo, olha, eu não vou fazer imunoterapia sem antes, tudo isso que eu venho batendo, cuidar dos seus hormônios, das suas vitaminas. Alguns pacientes eu falo, não vai adiantar, vai ser perda de tempo, vai ser perda de dinheiro. A gente precisa entender que é um processo. A pessoa entender a importância de cuidar da alimentação, de ter bons hábitos, de ser saudável, tudo isso é muito importante. Claro que existe o mundo ideal, existe o mundo possível. A gente vai dentro do que é possível para aquele paciente. Mas é um contexto de todo um tratamento realizado para a saúde. E como que essa estratégia, né, que estimula aí o equilíbrio da imunidade tem sido vista pelos brasileiros? Assim, quais foram os avanços nos últimos anos? Nos últimos anos, o maior avanço que eu vi, tudo que acontece de ruim sempre tem um lado positivo, né? Muita coisa avançou na guerra com muitas mortes, e isso não é favorável, mas aconteceu, a mesma coisa foi da pandemia. A pandemia trouxe muito o efeito de prevenção. Então o paciente antes que procurava por emagrecimento pensava na estética, hoje ele sabe que é prevenção. Por quê? Porque o índice de mortalidade era maior de Covid por conta da obesidade. Então o que avançou muito foi das pessoas entenderem a importância da questão da prevenção. Nós sempre observamos em consultório a pessoa procurar doença, tratar a doença e nunca a forma preventiva. Principalmente nós homens, as mulheres se cuidam muito mais. Vivem mais por isso, tem uma tendência muito maior a ter doenças, mas vivem mais porque se cuidam. Então, nos últimos anos, não teve uma substância ou uma imunoterapia que avançou tanto. O que avançou foi a conscientização das pessoas. Eu quero me cuidar. E isso eu vivi dentro do consultório. E muitas pessoas que vão buscando a imunoterapia, se a gente aguarda 2 meses, 3 meses, talvez nem vai precisar. Porque o próprio sistema imunológico está ativo, está bem e está equilibrado. Doutor, para a gente finalizar o bate-papo, a gente pode falar também da imunoterapia para além do tratamento e também como uma forma de garantir mais qualidade de vida? Sim. A imunoterapia ela vai ajudar, uma vez que ela melhora a imunidade, ela diminui a resposta inflamatória ruim, é o que eu falei, equilíbrio, inflamação em excesso é ruim e muito baixo é ruim. Então ela vai ajudar a equilibrar e vai trazer mais qualidade de vida. Quantas pessoas não perdem dias de trabalho, qualidade de vida no trabalho, não conseguem ser produtivas, por quê? Rinite, sinusite, eu já passei muito por isso. Na minha faculdade, quantas vezes eu saía da minha cidade, chegava na faculdade, vinha a rinite e não conseguia desenvolver bem o que eu queria, estudar como queria, e aí você perde noite de sono. Então tudo vai melhorar uma vez que a gente tem um sistema imunológico mais equilibrado, fora todas as doenças que a gente consegue prevenir, inclusive o câncer, que é uma doença que todos procuram falar muito em prevenção, e prevenção é exatamente isso, cuidado com a saúde. Doutor, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto muito interessante, que muita gente provavelmente não conhece, né? E como a gente falou, rinite e sinusite é um problema tão comum que Sim. tanta gente sofre sobre isso e muita gente acha que não tem solução, né? Que realmente vai ter Aí que acomoda, lidar, né? Exato, vai ter que lidar com isso pro resto da vida e a gente sabe que não é fácil. Então é bom a gente saber que existe uma possibilidade de tratamento que realmente vai garantir mais qualidade de vida e a gente ficou entendendo tudo sobre o assunto hoje. Hoje foi uma aula de imunoterapia. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês pelo convite e fico aí o convite a todo mundo para poder acompanhar, seguir e procurar entender mais um pouco sobre o sistema imunológico e cuidar da saúde.